Olá, Valéria Cruz, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana Cristina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Cidinha Vieira, boa noite também Michele Rossato e Gabriel. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Nadissan, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, seu Luiz Alberto, seja bem-vindo. Quem somos nós, hein, seu Luiz? Ir lá pro Catar? Não, eu prefiro estar aqui com vocês, com certeza, viu, seu Luiz? É isso mesmo, Nadissan. Aleluia. Muito boa para nós iniciarmos, né? Para harmonizarmos o ambiente e iniciarmos as reflexões. A Lídia também, mas aliás quase todo mundo gosta, né? Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Então o senhor tá triste, seu Luiz. Sou argentino, o senhor ficou triste então com a derrota. Boa noite, Lenice, seja bem-vinda. Boa noite também, Célia, Eva, Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas. Olá, Valdete, muito boa noite também para você, seja bem-vinda. Adriana Dantas, muito boa noite para você e para toda a família Dantas, né? Andréia, Márcio, Marcos, a dona Wanda e seu Edivaldo. Olá, Lilian, muito boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Eu sei que é brincadeira, seu Luiz. A gente tem que se divertir, sim. Faz parte, isso é muito bom. Mariângela, muito boa noite, seja bem-vinda. Roberval Bueno, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite também, meu amigo Ronaldo Fac, seja muito bem-vindo. Olá, Marinha, boa noite. Boa noite também, Cláudia Fernandes, Maria Eleusa, muito boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Olá, Wagner, boa noite também, seja bem-vindo.
Dona Rosali, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos então, fazemos a nossa prece, para nós pedimos permissão a Jesus e a espiritualidade para celebrarmos este momento e celebrarmos um momento com muita paz, com muita alegria, com prazer, com satisfação, aproveitando também para lembrar de todos os nossos companheiros, de todos os nossos amigos que fazem parte dessa nossa família, né? Em especial as nossas orações para o nosso companheiro Reinaldo. Ele acho que ainda não entrou, mas assim que ele entrar, a Cecília, nós vamos aí transmitir a eles. O Reinaldo fez aniversário esse final de semana, né? Dia 20. Então, que ele receba as nossas preces, as nossas orações. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Boa noite também, Elaine Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Teve mais uma pessoa que fez aniversário. Rosilda Martins, muito boa noite, seja bem-vinda. A Socorro, nossa companheira Socorro, lá de Poços de Caldas também, exatamente, fez aniversário. Fica aí o nosso abraço a ela. Boa noite, Oneida Alves, seja também muito bem-vinda. A Cidinha aí pedindo vibrações, né, para sua sobrinha. Com certeza, Cidinha, vamos pedir espiritualidade também, enderece a ela, a todos aqueles que vocês gostariam nesse instante de pedir, a todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções, de orações. A Elisângela também pedindo muito para sua mãezinha. Nós vamos aqui fazer as nossas preces na certeza de que a espiritualidade levará as vibrações a cada um desses nossos irmãos, a cada um desses nossos companheiros mais necessitados do que nós, e que eles possam receber estes fluidos na certeza de que foram todos enviados e encaminhados com a permissão divina e pelo trabalho de Jesus Cristo através dessa espiritualidade maravilhosa, para que todos estes recursos se potencializem no coração de cada um. Nós pedimos nesse instante para que todos vocês possam vibrar a paz, para que todos vocês possam visualizar a luz, uma luz tomando conta de toda a sua estrutura físico e perispiritual, uma luz iluminando todo o seu ambiente doméstico e todos os seus familiares e o seu local de trabalho, para que dentro desta luminosidade consigamos cada vez mais enxergarmos o bem, enxergarmos o amor, enxergarmos o próprio Cristo que permitiu que estivéssemos nesses respectivos lugares para buscarmos o nosso crescimento e a nossa evolução e de alguma forma contribuirmos para o crescimento e evolução daqueles que comungam conosco nesta existência e do nosso próprio planeta. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos e que desta reunião possa sair muitos, inúmeros, infinitos frutos acima de tudo de sabedoria, para que nós tenhamos muito mais tranquilidade, força para superarmos os obstáculos necessários. Graças a Deus, e realmente é o que nós pedimos a este mestre incomparável, né? Leda Lovato, muito boa noite. Pois é, Ana Cristina já está antecipando, né, Ana? Sim, amanhã é o nosso, com certeza. Olá, Andréia Dantas. Sim, Wagner, aqui nas nossas orações também, claro. Olá, José Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo. Gente, então vamos dar aqui a sequência às nossas reflexões de hoje. Como nós dissemos, são reflexões importantíssimas. Reflexões importantíssimas dentro desta lei de conservação, onde buscamos, entendendo tudo aquilo que acontece conosco, automaticamente entendermos aquilo que acontece no universo, aquilo que acontece com todas as pessoas. Olá, Flávia, muito boa noite, seja bem-vinda. O que acontece com todas as pessoas. A lei de conservação, ela nos ajuda principalmente a
como nós vimos no nosso último encontro, uma das últimas questões, a identificar as motivações que nós possuímos em cada um dos objetivos que nós buscamos. A motivação junto à nossa família, a motivação junto ao nosso trabalho, a motivação junto ao nosso lazer. Todos nós precisamos justamente deste prazer. Todos nós precisamos, foi aí onde entrou justamente, né, a questão da motivação, né, Iraci Rosa, boa noite. Foi aí que entrou a questão da própria tentação que nós vimos, relembrando aquele nosso estudo, né, sobre o teste do marshmallow de Walter Mitchell, que a Anete Guimarães muito bem nos fala, nos ensina, nos orienta e nos alerta, para que nós tenhamos sempre em mente que esses objetivos, alguns deles podem ser temporários, mas o que nós precisamos mais perseguir são aqueles duradouros. A lei de conservação é exatamente para nos ensinar que o sobreviver num planeta de provas e expiações é algo que vai muito além da nossa compreensão, e infelizmente a nossa compreensão ainda é muito curta, ela é muito estreita e não abarca a sequência da nossa própria existência. Somos e permanecemos tão desesperados com determinados pontos, com determinados aspectos, e avançamos em busca de conquistas dessas temporárias, que a gente se esquece que é o espírito imortal que precisa, acima de tudo, buscar e encontrar a sua própria conservação e, sobretudo, uma conservação dentro daqueles limites estabelecidos pelas leis universais, né? Lourdes Ogata, muito boa noite, seja bem-vinda. Temos essa necessidade de sentirmos prazer. Nós precisamos sentir prazer pelas coisas que nós fazemos e que nos mantém vivos. E o prazer em todos os aspectos. Sim, em todos os aspectos, porque aquelas pessoas que perdem o prazer, elas têm uma facilidade, claro, vão entrar numa depressão. E a depressão a gente sabe o que pode acarretar. Sobretudo, uma desistência da própria vida, né, Luísa Nalim? Muito boa noite também para você, seja bem-vinda. E nós não podemos, né, Dona Maria Geralda, boa noite também, e nós não podemos desistir da própria vida. Fomos criados por Deus simples e ignorantes para atingirmos a perfeição, e essa perfeição consiste neste caminhar, em um caminhar sempre pensando na evolução, pensando no progresso, mas experimentando este prazer e a satisfação, experimentando as motivações que todos nós temos e principalmente aquelas que nós precisamos buscar, né? Cília Machado, boa noite também, seja bem-vinda, boa noite Marilza Abreu, seja bem-vinda. Sabemos e vimos já nas questões anteriores, por exemplo, a 540, que nós temos o nosso papel. E, gente, o nosso papel hoje, de nós encarnados, porque estamos aqui na companhia de desencarnados também, e o nosso papel de encarnados é colaborar e contribuir com a evolução e o progresso da própria matéria. Mas muitas das vezes vemos e enxergamos as pessoas, ou enxergamos espíritos exatamente tentando materializar-se, coisa que não nos cabe, não nos compete. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos vermos livres da matéria, o sofrimento vai bater à nossa porta, porque nós ainda não sabemos trabalhar com as perdas e frustrações. Às vezes analisamos as perdas e frustrações do ponto de vista material, quando nós perdemos um ente querido que se foi, mas nós também podemos passar por esse processo, quando a gente perder o corpo físico que nós possuímos, ele pode gerar sim essas frustrações, se nós não estivermos preparados para tudo isso. Daí, essa necessidade de entendermos bem esta lei de conservação e, sobretudo, aprender os limites que a própria natureza traça para a criatura humana, para que ela não abuse. Acima de tudo, né, Marcileia, Guilherme e Luciano, muito boa noite para vocês.
Então, nós precisamos, e é exatamente esta a questão 713 do Livro dos Espíritos, já na sequência do que nós estamos vendo. Kardec pergunta: a natureza traçou limites aos gozos? Porque a gente foi vendo que dentro deste processo, sobretudo destas motivações, que é algo necessário, porque caso contrário nós desistiríamos da própria vida. Kardec perguntou se a natureza ela apresenta para nós esses limites. E ela apresenta sim, como diz a espiritualidade. Tudo possui um limite, a matéria possui um limite. O detalhe é que muitas das vezes nós não enxergamos esses limites da própria matéria. E quando a gente chega naquele limite e resolvemos ultrapassá-los, aí a gente vai perceber que os excessos nos prejudicam. Mas infelizmente nós só podemos e só vamos perceber isso, ou pelo menos a maioria das criaturas, depois que o sofrimento bate especificamente à porta, né? Fabiana Caldas, boa noite, seja bem-vinda. Nós precisamos aprender, mas precisamos aprender pelos caminhos do amor. Por isso o estudo da lei de conservação, para nós começarmos a identificar quais são os meus limites. Onde estão os limites para estes meus gozos do ponto de vista da própria matéria? Todos nós sabemos que o excesso nos prejudica, não sabemos? Agora, por que nós ainda cedemos a estes excessos? Por que nós ainda nos entregamos tanto aos vícios? Um exemplo simples: algumas pessoas que gostam de beber, de tomar sua cervejinha, sabe? Se você exagerar na bebida alcoólica, no outro dia provavelmente você vai estar com uma ressaca, ou vai estar aí se arrependendo de alguma coisa que fez, mas tudo em consequência do próprio excesso. Então o excesso é que vai trazer o sofrimento, não é o uso e gozo destas coisas. Também a gente percebe a própria ganância. Gente, são muitos os exemplos que a gente pode identificar no nosso planeta dessa ganância. Vemos aí alguns expositores falarem, e os exemplos estão também batendo à nossa porta, basta nós ligarmos a televisão, e muitas das vezes nós nos enxergamos e nos horrorizamos com determinadas coisas que nós vemos, principalmente no campo da corrupção. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas fulano já tem tanto, fulano já ganha tanto, por que ele ainda precisa se corromper para ganhar mais? Gente, essa é a questão da ganância. De novo, os excessos. Quando a gente vai ultrapassando os limites, vai chegando um ponto que a gente não consegue enxergá-los, e a gente vai querendo cada vez mais. Isso faz parte da criatura. Talvez, ou não, com certeza, né? Uma interpretação equivocada de todos esses prazeres que Deus concede a nós, quando nós conseguimos chegar, ou pelo menos atingir, essa motivação para viver e para as próprias conquistas. Um outro exemplo clássico que eu poderia citar aqui para vocês é a questão da alimentação. Gente, a natureza não traçou um limite, por exemplo, para o nosso estômago. Sim, todos nós temos um limite. Só que é o seguinte, vejam como que a perfeição divina é fantástica. Ele traçou, ele te deu limite, mas ele te deu também liberdade. Você sabe do seu limite, mas muitas das vezes você acaba excedendo a esse limite. E imagina, no campo da alimentação, quando você excede o limite, o seu estômago, ele como músculo, ele vai ampliando. E aí você vai ficando cada vez mais insaciável. E aí precisa comer mais quantidade, precisa buscar mais qualidade. E com isso, você vai avançando nessa ganância. Chegar um momento quando faltar alguma coisinha para você, você vai sofrer. Mas você está sofrendo por quê?
Você está sofrendo porque você foi ganancioso e você ultrapassou os limites necessários para a conservação, ultrapassou os limites necessários para a sobrevivência. Por exemplo, quando a gente começa lógico, vou abrir um parênteses, por favor, nós não podemos generalizar, porque existem determinados problemas, por exemplo, de saúde, como o problema de tireoide, tá? Então, mas imagine só uma pessoa que come demais, começa a comer, a tendência dela é justamente ganhar peso, daí a pouco ela vai estar sofrendo com a obesidade, e não é só a obesidade não, ela vai estar sofrendo com a discriminação, ela vai estar sofrendo com a autoestima, ela vai estar sofrendo com inúmeros problemas, que foram provocados por ela própria. Mas por quê? De novo, porque ela ultrapassou os limites estabelecidos pela própria natureza. É isso que Kardec ensina, que a espiritualidade nos ensina aqui nessa questão 713 do Livro dos Espíritos. E é lógico, qual que é a punição para os excessos? É o próprio sofrimento. Sofrimento que alguns experimentam nessa existência, outros vão experimentar em existências futuras. Por isso que a gente precisa desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, mas desenvolver uma inteligência com sabedoria. Por quê? Porque nós sabemos, o nosso corpo físico ele também possui os seus limites. E aí a gente vai perceber, o corpo físico possui os seus limites na infância, tem os limites da adolescência, tem os limites da juventude, tem os limites da fase adulta e tem os limites da própria velhice. Todas as vezes que a gente quiser ultrapassar esses limites, olha a questão 713, vai vir sofrimento. Certo? Continuando, Kardec pergunta para a espiritualidade, o que a gente pode pensar desses seres humanos que procuram exatamente nestes excessos simplesmente requintar o seu gozo. É aquilo que o Bezerra de Menezes diz numa mensagem, né? E a gente utilizou inclusive esta passagem também, essa mensagem dele, lá em Pirassununga, para falarmos um pouquinho sobre o sentido da vida. A mensagem do Bezerra falando que hoje a criatura humana não se contenta apenas e tão somente em buscar o pão. O ser humano quer que, juntamente com o pão, venha a manteiga. E já tem aqueles que já tem um certo tempo que já vêm usufruindo da manteiga, eles já não querem mais a manteiga. Eles querem colocar no meio do pão uma geleia. E tem aqueles que já não se contentam com qualquer tipo de geleia, ele vai querer experimentar vários tipos. Então veja, tudo isso vai numa crescente a partir do momento que a gente perde justamente os limites. Já tem outros, não, quero geleia não, eu já estou querendo um presunto e uma mussarela para colocar. Então veja, vão ampliando os seus gostos. Então Kardec fala, olha, o que a gente deve pensar dessas pessoas? E a espiritualidade vai dizer, Kardec, pobres criaturas. São criaturas muito mais dignas de lástima, de piedade, do que de inveja. Sim. Porque a gente sabe o quanto essas criaturas vão sofrer quando lhes faltar aquilo que hoje a gente percebe faz parte dos excessos. E aí eles utilizam uma expressão, que estes seres estão próximos da morte. E aí aquilo espantou até o próprio Kardec, né? Mas próximos da morte? Que morte? A morte física ou da morte moral? A espiritualidade vai dizer, dá de ambas as mortes. Né? Vejam, nós temos na questão 714A uma morte física e uma morte moral. Já pensaram que coisa interessante? Morte física? Muito bem, tranquilo? Todos os excessos, todos os vícios, eles prejudicam a nossa máquina, eles prejudicam o nosso corpo. Todos. E aí, quando nós vamos prejudicando o nosso corpo, nós estamos antecipando o nosso retorno. Ou nós estamos praticando suicídio. E como alguns gostam de dizer, um suicídio inconsciente. Não sei nem se pode dizer muito inconsciente, né? Porque a gente faz com consciência. Né? Mas e a questão da morte moral?
a morte moral também. Por quê, gente? Quando nós vamos abusando, ou quando nós vamos cometendo excessos, nós vamos nos distanciando das leis de Deus. Nós vamos nos distanciando das leis que regem o universo. E quando eu me distancio destas leis que regem o universo, o sofrimento bate à minha porta. E este sofrimento nada mais é do que a aproximação daquilo que a espiritualidade chamou de morte moral. Eu vou ter que depois retomar todo este caminho de novo. E automaticamente, diz Kardec nos comentários, quando a gente caminha para esta morte moral, é como se a gente ficasse ou permanecesse mais próximos dos animais do que da própria divindade. Só que tem um porém. Os animais são conduzidos por essa inteligência externa, que eu prefiro essa hipótese traçada por Kardec. Eles possuem uma inteligência externa que vai conduzindo-os pelos instintos. O ser humano, ele já conquistou a razão. E conquistada a razão, ele já tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai exatamente mantê-lo estacionado. Vai na paz de Deus, Maria Eleusa, que Jesus a acompanhe e fique em paz. Então, a natureza traça, sim, os limites nós temos, e precisa de alguém dizer para nós quais são esses limites? Não. Aliás, este é exatamente o ponto que Kardec aborda na questão 715, onde ele já muda, o título necessário e o supérfluo. Como que o homem pode conhecer o limite do necessário? Esse limite traçado pela própria natureza. E a espiritualidade vai dizer, olha, Kardec, aquela pessoa, aquele espírito que é ponderado, ele não precisa de muita coisa. Através da própria intuição, ele vai perceber quais são os seus limites. Ele vai perceber e saber até onde ele pode chegar. Agora, tem outros que infelizmente só vão descobrir por experiência própria. Por experiência própria e à custa de sofrimento. Né, Aparecido? Muito boa noite, seja bem-vindo. E à custa de sofrimento. Sebastião Ferreira, muito boa noite também, seja bem-vindo. Felipe Bueno, Luciana Cristina, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Para nós termos uma ideia, tá? A gente vai perceber, sim, em alguns momentos de dificuldade, ou quando a gente está diante de determinadas circunstâncias, e sobretudo, um ditado popular, quando a gente perde, é que a gente passa a valorizar. Isso é exatamente como diz Kardec aqui, a natureza com seus limites nos mostrando que nós estamos escapando e fugindo do necessário para buscar o supérfluo. E quando a gente vai, fugindo ou escapando, e a espiritualidade respondeu para ele, à custa de sofrimento, a gente vai aprendendo. Opa, peraí. Nossa, eu nunca valorizei tanto a minha mãe, mas depois que ela partiu, eu vejo quanta falta ela me faz. Eu nunca valorizei muito a minha esposa, ou eu nunca valorizei o meu esposo, mas quando eu perdi, eu percebi o quanta falta ele me faz. Veja, é aquilo que nós estamos falando exatamente para entendermos. Porque o necessário é colocado para nós. Só que muitas das vezes a gente quer buscar aquilo que não é tão importante. A gente sai do caminho traçado e vamos buscar em outros lugares, em outras plagas, fugir deste limite do necessário e automaticamente, repito, só o sofrimento para nos fazer retomar a própria razão. Isso a natureza nos faz através das próprias organizações.
Sim. A nossa estrutura, o nosso corpo, como eu acabei de dizer. Gente, existe um limite para o nosso corpo, ou para todas as nossas atividades ou tarefas materiais, existe um limite. Nós temos o limite das nossas próprias forças. Então, a organização faz isso para nós. Então não adianta a gente querer falar, não, mas eu não consigo enxergar, ninguém me falou, ninguém me ensinou. Não, mas isso já está em você, está dentro de você. Por isso hoje a medicina está tão avançada e ela vai dizer, olha, não convém você consumir determinado alimento, não convém você exagerar em determinados alimentos. Mas cuidado para nós também não ficarmos escravos da desinformação. Sim, procure sempre um profissional habilitado, procure sempre um médico, para você saber, do ponto de vista físico, o seu próprio limite. Porque a desinformação, gente, é algo, infelizmente, preocupante. Porque muitos vão apenas e tão somente buscando na internet aquilo que serviu de experiência para um, mas às vezes não vai servir de experiência para você. Por isso que a espiritualidade, quando fala da intuição, ela fala, olha, você pode, e a intuição, ela vai te dizer, e a intuição, ela pode estar acompanhada da inspiração do nosso anjo de guarda, que foi justamente aquele ser que ajudou-nos a programar a nossa existência. Tivemos a oportunidade ontem de estudarmos com os nossos companheiros lá de Mococa sobre os hábitos mentais, né? Já de antemão agradecendo todas as manifestações de vocês aqui. E não teve gravação, tá? Não foi transmitido pela internet, por isso que eu não passei link nenhum para ninguém. Mas foi feito um estudo bem interessante, exatamente mostrando que dentro de toda essa organização houve um estudo, uma preparação espiritual lá atrás. Foram muitos os engenheiros celestes que estiveram exatamente trabalhando na elaboração de um organismo adequado e ideal para abrigar o princípio inteligente e racional. Olha só, nós já tivemos no nosso planeta, por exemplo, a era dos dinossauros. Só que a espiritualidade viu e identificou que não eram os dinossauros e o tamanho deles que seria ideal para que hoje o princípio inteligência pudesse nesse planeta desenvolver melhor a razão. Então, os hábitos mentais nós vamos adquirindo exatamente com o passar do tempo, recebendo esse contributo da espiritualidade superior, que vai mantendo a organização de acordo com as nossas necessidades, e também quando a gente vai aprendendo a trabalhar especificamente o necessário e não buscar os excessos, porque os hábitos mentais é que vão dizer se nós estamos caminhando numa vida muito mais regrada, muito mais feliz, ou se a gente vai arrastar para nós sofrimentos, principalmente no futuro, né, Natália Silva? Boa noite, seja bem-vinda. E é lógico, hein? Não se esqueça que a providência divina, ou melhor, a misericórdia divina está sempre do nosso lado. E aí eu lembro daquela passagem envolvendo João Batista, que na encarnação anterior era Elias. Gente, João Batista encarnado como Elias, numa disputa que foi feita, cujo objetivo era apenas divulgar a existência de um Deus único, ele extrapolou, ele excedeu aquilo que era necessário, que era útil para o momento. E após essa disputa, ele mandou decapitar cerca de 300 sacerdotes de Baal. Assim diz a Bíblia. E aí, nós não identificamos no Evangelho, no Novo Testamento, Elias sendo decapitado 300 vezes para resgatar o seu passado ou os seus erros. Então a misericórdia divina vai estar sempre presente. Por isso que a gente pode utilizar a intuição, e nessa intuição vamos trazer, sobretudo, a figura do Cristo, que foi quem esteve mais próximo do Criador, para que ele pudesse, aliás, ele pode, e ele fez isso, revelar para nós aquilo que a gente precisa saber
para nós continuarmos nessa trajetória, nessa caminhada, né? Lisete França, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos parar de criar necessidades onde não existem. Esse é o grande problema nosso. Vamos parar de criar, como é que nós podemos dizer, de ampliar desejos para determinadas coisas desnecessárias ou supérfluas na nossa vida. A gente já passou de um processo do homem selvagem para um homem civilizado. Ora, se você hoje sair e for habitar uma floresta ou uma selva, gente, o que vai ser necessário para nós lá nesta selva? Para a nossa sobrevivência. Nesse processo, o homem foi se civilizando, a tecnologia foi ampliando, e o que é necessário hoje para um homem civilizado? Se conservar, viver e viver bem. Agora, tanto o selvagem seguindo todos os protocolos da sua tribo quanto o civilizado seguindo também todos os seus protocolos, eles vão sobreviver. Agora, quem vai precisar de mais coisas? Quem vai precisar de mais bens? Quem vai precisar de mais, com certeza, é o homem civilizado. E isso eu não estou querendo dizer que a gente precisa voltar para a era da selvageria ou para a era das cavernas. Não, não é isso. O que a espiritualidade fala aqui para nós é que a gente precisa aprender que para que eu sobreviva, ou para eu me conservar, ou para eu caminhar para essa perfeição, eu não preciso de tantas coisas que o homem civilizado hoje imagina. Então, vamos aprender a encontrar aquilo que é necessário. Também não estou falando que a gente deve abrir mão dos nossos confortos, de todo este avanço tecnológico. Não, não é isso. Mas é a gente sempre ter em mente aquilo que a espiritualidade respondeu para Kardec. A intuição pode demonstrar para você aquilo que é necessário. Então, busquemos o necessário, o imprescindível, para que quando retornarmos à pátria espiritual, a gente não fique sofrendo ou preso a tudo aquilo que ficou aqui e que é excesso e que do lado de lá nós não vamos precisar. Questão muito simples. No mundo espiritual nós vamos usar celular? No mundo espiritual nós vamos usar roupas sofisticadas? No mundo espiritual nós vamos utilizar os veículos que nós temos aqui, as casas, as mansões? Não. É uma vida diferente, é uma sequência de vida diferente. Então, é só isso. Comecem a analisar e avaliar supérfluo e necessário. Aquilo que é supérfluo, você conquistou, você conseguiu, e aquilo te traz prazer, ótimo. Mas não transforme esse supérfluo no necessário, para quando ele faltar, você não sofrer. Só isso. E assim, nós vamos entendendo. Porque Deus permitiu o avanço tecnológico. Deus permitiu desfrutarmos de todo este avanço que nós temos aqui hoje. A gente só precisa dar a eles o devido valor. Ponto. É isso. Dar a eles o devido valor. E não ficarmos aprisionados a ele, para que o sofrimento não nos atinja. Necessário e supérfluo. Vida material e vida espiritual precisam caminhar sempre juntas. E assim, que com esses assuntos, com esses temas, nós vamos conseguindo, ou que todos vocês possam conseguir identificar nesta existência tudo aquilo que precisa ser corrigido a nível moral. Agradeço mais uma vez a todos vocês, né? Helena Coelho, muito boa noite. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação. Até o nosso próximo encontro, com certeza, e que vocês consigam desfrutar da paz que nós estamos desfrutando neste momento e todos juntos. Até o nosso próximo encontro, meus queridos irmãos.